Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, pessoal, estamos iniciando mais uma aula, né, que será, né, a quarta aula gravada sobre demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. E nessa aula nós vamos iniciar, né, um exercício um grande exercício que nós vamos fazer alguns lançamentos contábeis. Esse material eu estou passando também para vocês, ele vai ficar à disposição para vocês acompanhar os slides, o enunciado do exercício, e para no final a gente conseguir, a partir do resultado dos slides, dos lançamentos, né, que a gente vai fazer nas razões das contas, fazer encerramento e elaborar as demonstrações contábeis, ok? Como foi prometido. De forma que a gente deve começar a fazer esse exercício hoje, e se não der tempo de finalizar, que eu acredito que não dê, a gente vai finalizar na última aula, que será telepresencial. Esse curso é o curso de aperfeiçoamento de contabilidade aplicada ao setor público, né? Que está sendo oferecido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, junto com o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Meu nome é João Eudes, e a gente vai iniciar, né, conforme a quarta aula, a gravação da quarta aula, conforme nós prometemos para vocês, tá certo? Deixa eu colocar aqui o nosso material para eu poder começar, tá certo? Então, não sei se vocês estão vendo aí, possivelmente vocês já estão vendo aí o slide, só botar na forma de apresentação, colocar na forma de apresentação, para a gente começar. Então, pessoal, esse exercício, né, ele trata da elaboração das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, né, e nós vamos aqui apresentar esse exercício faz parte também do material que está disponível, né, está disponível no meu livro, de apoio do meu livro de contabilidade aplicada, esse que vocês estão vendo a capa no material, né? No slide, ok? Vamos começar? Vamos começar? Então, vamos lá. Bom, então, o exercício é o seguinte, né? Exercício resolvido com os principais lançamentos típicos. Deixa eu só desligar aqui, pessoal, porque está dando uma interferênciazinha aqui para não ter nenhum problema, tá? Tem que desligar aqui, porque nós estamos gravando direto aí, né? Deixa eu só sair aqui do celular para não ficar as duas. Sair da reunião. Ok. Muito bem, saí. Ok, agora sim. Então, o exercício, voltar aqui, elaboração das DECASP, né, demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Vamos para o enunciado. Exercício resolvido com os principais lançamentos típicos e elaboração das demonstrações contábeis, né, aplicadas ao setor público. Os dados são de uma determinada prefeitura, que a gente vai chamar de taboquinha, né, uma prefeitura fictícia. Vamos passar para vocês, para começar um exercício da contabilidade pública, a gente tem que ter um plano de contas. Lógico que o plano de contas que nós vamos trabalhar aqui é o plano de contas que nós, né, já passamos para vocês, que é o plano de contas aplicado ao setor público, dado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o MCASP, né? Parte quarta. Então, nós vamos resumir, não vamos trabalhar com todas as contas, nós vamos resumir. Então, o plano de contas vai ser dado aqui para vocês, né? Com as naturezas de contas patrimoniais, orçamentárias e de controle, que nós vamos precisar trabalhar, adaptado do PCASP, parte quarta, né? Estendido e disponibilizado no site da STM. Vamos dar também para vocês uma LOA, a lei orçamentária, os dados de uma LOA,
mínimos para a gente também trabalhar aqui com alguns lançamentos de receita orçamentária e despesa orçamentária, empenho, liquidação, né? Aprovada em X1, um determinado ano. E vamos precisar também das demonstrações contábeis, principalmente balanço patrimonial que vem com saldo de um exercício para o outro, demonstração das variações patrimoniais, superávit financeiro, dos restos a pagar e saldo das fontes do exercício anterior, para que a gente tenha um pontapé inicial para o exercício de X1. Então, de X0 para X1, eu preciso do saldo das contas de ativo, de passivo, né? Patrimônio líquido. Preciso do superávit financeiro, que é a diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Preciso saber os restos a pagar que estão passando de X0 para acompanhar em X1. Saldo das fontes, fontes vinculadas e fontes ordinárias que estão passando também de um ano para outro. Então, isso tudo vai ser dado. Vamos ver aqui, então. Primeiro, um plano de contas, né? Nesse slide eu coloco aqui o início do plano de contas que nós vamos trabalhar, com base no plano de contas da Secretaria do Tesouro Nacional, né? Com base no PECASP. A classe 1, nós vamos ter o ativo, ativo circulante, contas do ativo circulante e contas do ativo não circulante. Observe aqui que existe uma codificação, nós não vamos trabalhar com essa codificação, tá, pessoal? Lógico que isso aqui é mais para sistemas e tal, e cadastro dessas contas. Nós vamos trabalhar aqui com algumas contas do ativo circulante, as principais, tipo caixa e equivalente de caixa, créditos a curto prazo, depósitos restituíveis, estoques, e algumas contas também do ativo não circulante para fins de registro de investimentos, imobilizados, bens móveis, intangível, depreciação, etc. Também temos que trabalhar com contas do passivo, tanto passivo circulante como passivo não circulante. No passivo, a gente está colocando aqui as contas gêmeas, né, com atributo F e P. Por exemplo, pessoal a pagar de curto prazo, passivo circulante. Se tiver com F, a gente já estudou isso aqui, é porque esse passivo, essa exigibilidade já foi empenhada. É como se tivesse em restos a pagar, estará em restos a pagar, né? Está passando de um exercício para outro. Se estiver passando de um exercício para outro, né? E se tiver a exigibilidade tiver com P, nós vamos considerar aqui, né, na visão da 4.320, um passivo permanente e logo esse passivo ainda não foi empenhado, ele precisa ser empenhado para poder ser pago. Então, essas continhas eu vou precisar para utilizar de acordo com o enunciado do exercício que eu vou passar ainda para vocês. Então, tanto passivo circulante como passivo não circulante, eu tenho contas aqui também, né? Observe uma conta aqui interessante no passivo circulante, que a gente vai trabalhar com a movimentação extra-orçamentária, que é valores restituíveis. Essa conta do passivo circulante, ela é financeira, ela trabalha com as obrigações, com o registro das obrigações de retenções, consignações, recursos extra-orçamentários que estiver de posse da entidade para poder ser paga, ok? Em seguida, para poder ser paga como despesa extra. Então, como não precisa, esses recursos aqui não precisam de autorização orçamentária para pagar, porque são recursos de natureza extra-orçamentária e não estão dentro do escopo do orçamento, porque tratam-se de recursos de terceiros, aí a gente, sempre que tiver essa obrigação, vai trazer aqui para esse passivo circulante essa conta valores restituíveis, que por natureza já tem um atributo F, ou seja, é um passivo financeiro. Aqui também nós vamos ter no passivo não circulante, né, contas principalmente de longo prazo, as contas principalmente não, obrigatoriamente de longo prazo, inclusive, né, tem um aqui que é aquela mesma que está lá no passivo circulante, que é valores restituíveis, mas só que de longo prazo e vai ter um atributo F. Seria uma exceção, porque valores restituíveis, mesmo que sejam de longo prazo, exemplo, por exemplo, de depósitos recursais na Justiça do Trabalho, que fica com a Justiça do Trabalho até o término, o trânsito julgado da decisão final do litígio, né, judicial, para devolver o dinheiro. Então, isso pode ser longo prazo e pode ser curto prazo. Vai ter um atributo sempre F, porque é um recurso extra-orçamentário. Isso é uma exceção dentro do passivo não circulante. As demais contas, elas serão com atributo P, porque não tem sentido nós temos aqui, vamos dizer, passivos de longo prazo empenhados, né? Geralmente, você leva para o curto prazo para poder empenhar.
E, por fim, as contas do tipo 2.3, que está dentro da classe 2, né, junto com o passivo, as contas de patrimônio líquido que, porventura, possa ser necessária ser utilizada, tipo patrimônio social e capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, resultados acumulados, etc. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, eu até coloco aqui uma observaçãozinha, né, que é atributo que o F é atributo que identifica os ativos financeiros ou passivos financeiros em conformidade com a Lei 4.320. E o P é o atributo que identifica os ativos permanentes ou passivos permanentes em conformidade também com a Lei 43.020. Esse F e esse P aí permite separar os ativos e passivos em financeiro e não financeiros, ou financeiros e permanentes, os ativos e passivos, de forma que a gente tenha o ativo F e o passivo F separado para o cálculo do superávit financeiro que passa de um ano para outro e permite a abertura de crédito adicional, né, no ano seguinte, com esse recurso como fonte de recurso superávit financeiro calculado no balanço patrimonial do exercício anterior. Tá bom? Bom, continuando, a gente agora passa para a classe 3, as contas da classe 3. A gente já viu também que essas contas dizem respeito às variações patrimoniais diminutivas, que são as VPDs, né? São as despesas patrimoniais pelo fato gerador, independente da execução orçamentária, são registradas junto com aumentos ou diminuição de ativo, aumento ou diminuição de passivo, que diminuam o patrimônio líquido, e aí vai gerar uma redução do resultado patrimonial. Então, a classe 3 trata das variações patrimoniais diminutiva e a classe 4 trata da variação patrimonial aumentativa, ok? Aqui as variações patrimoniais aumentativas, elas aumentam o patrimônio líquido por ocasião, né, de variações no ativo e passivo, elas serão contrapartida porque estariam aumentando, né, impactando positivamente no patrimônio líquido. Ok? Tranquilo, pessoal? Então, né? Podemos continuar aqui? Então, vamos lá. Planos de contas de natureza patrimonial. Vimos classe 1, classe 2, classe 3, 4, 4. Estou passando esses planos de contas porque, para começar o exercício, eu preciso dizer para vocês, né, que por trás do exercício, dos lançamentos, nós vamos ter um plano de contas, né, e o plano de contas é o nosso PCASP. Agora vamos para o plano de contas, que trata da natureza orçamentária, né, que é a classe 5 e 6. Então, fui lá no plano de contas extensivo da STN e trouxe aqui para vocês, né, contas de classe 5 e classe 6 de receita e de despesa, né, com as quais nós vamos precisar fazer registro, né, quando estivermos trabalhando com previsão inicial de receita, por exemplo, receita a realizar, orçamentariamente falando, receita realizada, corrente e capital, pelo menos no mínimo categoria econômica, a gente vai estar, né, utilizando essas contas. A mesma coisa acontece com a despesa, crédito inicial da despesa corrente, crédito inicial da despesa de capital. Aqui são as contas da classe 5, onde recebe o input da informação, e lá do outro lado você vai ter as etapas que a gente vai ter que registrar quando nós estamos realizando uma despesa orçamentária, tipo crédito disponível de corrente, crédito disponível de capital, aí crédito empenhado a liquidar, crédito empenhado em liquidação, crédito liquidado a pagar e crédito liquidado pago. Tudo bem? Essas contas vão ser importantes para nós fazermos o exercício. Nós temos também contas de restos a pagar, que são do tipo 5.3 e 6.3 no plano de contas, também orçamentário, né? Vamos precisar acompanhar esses restos a pagar desde a origem, quando eles são escritos de um exercício para o outro, até seu pagamento, sua liquidação, seu cancelamento. E nós temos dois tipos de restos a pagar para trabalhar, né, na administração pública, seja o restos a pagar não processado, que é o não liquidado, seja o restos a pagar processado, que eu coloco aqui, né, restos a pagar processado, que é o liquidado. Por isso que essas continhas são importantes para podermos também realizar o controle dos restos a pagar.
Tranquilo até agora? Muito bem, vamos lá. Temos também que trabalhar com contas 7 e 8, né? Que é as contas de natureza de controle. As contas de natureza de controle, pelo menos vamos trabalhar com atos potenciais de ativo e atos potenciais de passivo, né? Um dos atos potenciais de ativo mais comum é o controle de convênios, né? Os atos a partir de convênio. Convênio a receber, convênios a comprovar, convênios a aprovar e convênios aprovados, né? Ao longo da execução dos convênios, administrativamente, a gente vai fazendo esse registro, além dos impactos patrimoniais que possam ocorrer nos ativos, passivos, nas receitas e despesas orçamentárias. Também, outro clássico são os contratos, né? Contrato de serviço, ou qualquer que seja o contrato, na administração pública, você vai ter contrato em execução e contrato executado. Tá? A gente, à medida que vai fazendo o controle de contrato, a gente vai utilizando essas contas 7 e 8. Conta 7 e 8 também tem uma informação importante que nós temos que registrar sempre que houver necessidade, né? Que é o caso do controle de fontes de recurso. Esses controles de fontes de recurso, eles são trabalhados nas contas 7.2, porque nós podemos ter tanto recurso vinculado como recurso não vinculado, né? E aí, os recursos, à medida que eles são arrecadados ou eles são empenhados, eu vou ter um status aqui da fonte respectiva, né? Se é a fonte, aquela fonte, se é saúde, educação, se é fonte livre, que é a fonte ordinária, se ela vai estar comprometida, se ela vai estar comprometida por empenho ou não comprometida, comprometida por empenho, ou comprometida por liquidação, ou utilizada, né? Então, assim, essas contas são necessárias para que a gente faça lançamentos lá dos controles de fontes. Daqui a pouco a gente começa, então, os lançamentos. Bom, também aqui eu coloquei mais algumas fontes que nós vamos precisar, convênios e também fontes de natureza extra-orçamentária, que estão no PCASP, né? E aí, pessoal, esses slides, até esse aqui, eles nos dão as contas necessárias, né? O pano de fundo aí, vamos dizer assim, para que a gente possa fazer os registros. Então, o plano de contas é muito importante, porque ele me dá o nome da conta, ele diz onde a conta está classificada, ele diz a dinâmica da conta, o débito e crédito, que vocês já estudaram no módulo de PCASP, né? Outra informação importante para a gente começar um exercício, uma contabilidade pública, é o balanço do exercício anterior, o saldo das contas do exercício anterior. Então, se eu vou trabalhar com X1, eu preciso das contas, né, com saldo no dia 31/12 de X0. Né? As contas patrimoniais, elas passam com saldo de um exercício para o outro, né? Elas dão continuidade ao controle do patrimônio ao longo da sua existência. Por exemplo, eu estou passando aqui com contas, né, com saldo do exercício de X0 para X1, com a conta caixa equivalente de caixa, com 180.500. Né? Depósitos restituíveis, que é uma continha que trata do caixa extra-orçamentário, com 2.850. Então, observe que são duas contas Fs, e os demais contas aqui, que né, do circulante e não circulante, são contas Ps, aquelas que não têm natureza financeira, não estão, não são, vamos dizer assim, se traduzem em espécie imediatamente, não são realizados em espécie, né? Então, não tem liquidez imediata. Então, aqui, por exemplo, créditos de curto prazo, que é um tributo a receber, eu tenho aqui 33.250. O que é que pode acontecer com esse crédito de curto prazo? Você pode receber, na medida que vai arrecadando, você vai dando baixa desse direito a receber, joga o dinheiro no caixa, mas vai gerar uma receita orçamentária e vai ter que fazer lançamento nas contas 5 e 6, né? Temos estoques, temos VPDs pagas antecipadamente, aqui para despesas pagas antecipadamente. Temos aqui créditos de longo prazo a receber, temos estoques também de longo prazo, ajuste para estoque, ajuste de perda de créditos de longo prazo, são contas redutoras, né? Móveis, imóveis, depreciação, intangíveis. Então, essas contas aqui com seus respectivos saldos, que passam de um ano para outro, que quando eu abri o razão da conta para fazer o controle no dia 1º de janeiro de
X1, eu já tenho que ter esses saldos em mãos. No passivo circulante, aqui também é a mesma coisa, só que aqui é uma visão de obrigação a pagar, né? E eu tenho os atributos P e F aqui que eu não posso esquecer para saber se está empenhado ou não. Esse P e esse F, ele permite a gente relacionar, como a gente já disse antes, né, fazer a vinculação dessas exigibilidades perante o orçamento. Se efetivamente nós tivemos um fornecedor F como esse aqui de 52.250, é porque esse fornecedor a pagar já é um passivo, já é uma obrigação, né, e processada, vamos dizer assim, liquidada, e que já foi empenhada. Está faltando fazer o pagamento. Provavelmente esse daqui, provavelmente não, com certeza, esses que têm PES aqui, precatórios a pagar de curto prazo, empréstimo de financiamento de curto prazo, para poder ser pago, né, o PEI aqui, para poder ser pago, precisa ser empenhado. Aí na hora do empenho, passa do status de P para o status F. Apenas aquela conta valores restituíveis, ela já nasce F e termina F, vamos dizer assim, porque ela trata de valores a recolher extra-orçamentário, não precisa de esforço fiscal para poder fazer esse pagamento. Mas aqui são os saldos que está passando de X0 para X1 que eu vou precisar para realizar o exercício. Patrimônio líquido aqui também começa com 568, decorrente de 240 mil de capital social e 328.900 de um resultado acumulado. Né? O total do ativo fecha aqui também com o total do passivo mais patrimônio líquido. Preciso da informação também dos ativos e passivos na visão da 4.320. Observe que, separando os ativos e passivos em financeiro e permanente, eu consigo aqui fazer o cálculo do superávit financeiro, que vai ser a diferença entre esse ativo F, caixa equivalente de caixa e depósitos restituíveis, e esse passivo financeiro F aqui também, né? 183.350 menos 55.100 vai me permitir calcular o superávit financeiro para fins de abertura de crédito adicional em X1. Então, esse balanço, nesse formato, também é obrigatório junto com o balanço patrimonial anterior, né? Bom, dois outros quadros também que vêm junto do balanço patrimonial, que a gente já estudou, e eu preciso desses saldos de X0, é o que vem de um ano para outro de convênios a receber, convênios a receber vem esse 28.500, que é um ato potencial de ativo, e o que vem de um ano para outro de informação de contratos a executar, 43.700. Né? Isso que a gente chama de quadro dos atos potenciais ou quadro das contas de compensação. Tá? E, por fim, o quadro do superávit ou déficit financeiro que está passando de um ano para outro. Se vocês observarem, a diferença entre o ativo F aqui, né, tudo que eu tenho no caixa, 183.350, menos o passivo F, 55 e 100, tudo que está comprometido para eu pagar, né, porque já foi empenhado ou por motivo extra-orçamentário, vai dar 128.250. E aqui, esse quadro, ele pede para a gente segregar a fonte ordinária, as fontes, né, que dizem respeito a esse valor aqui de 128.250. Ou seja, a fonte ordinária aqui, eu tenho 80.750 e fontes vinculadas, que são fontes carimbadas, recursos carimbados como SUS, educação, tem 47.500. Logo, a soma aqui dá 128.250 e eu posso dizer assim, eu tenho um superávit financeiro que pode abrir crédito adicional lá no exercício de X1 de 128.250, que está passando de um ano para outro. Porém, ao abrir o crédito adicional, eu tenho que observar que desses 128.250, 80.750 está, né, vamos dizer assim, disponível para fins de qualquer despesa, porque trata-se de, né, recursos de fonte livre, fonte que não tem vinculação, como os impostos, etc. Porém, 47.500 dos 128.250, eu só posso abrir o crédito adicional para despesa, abrir o crédito adicional orçamentário, tal, seja ele suplementar ou especial, ou até mesmo extraordinário, se for o caso, para despesas vinculadas à sua respectiva destinação, tá? Ou seja, aquilo que estiver vinculado a
a origem do recurso, legalmente falando, ou se for um convênio, não posso desviar disso aí. Tudo bem? Essas informações a gente vai precisar para abrir as contas, tal, com saldos de exercícios anteriores, tá? Como saldos que vêm de exercícios anteriores. Algumas informações também importantes, extra balanço, tipo, estou passando com restos a pagar de 52.250. Esse restos a pagar, ele trata de despesa corrente ou despesa de capital? Essa informação é importante porque quando eu for elaborar os balanços, né, eu tenho que colocar essa informação pelo menos por categoria econômica, tá bom? E a questão das fontes de recurso, que estão passando de um exercício para outro, a fonte ordinária comprometida por liquidação, a gente já viu que é 52.250, fonte ordinária não comprometida por empenho, fonte ordinária 113.250, tá bom? Fonte vinculada, eu tenho 15 mil, e tenho aqui uma fonte vinculada com alienação de bens, tá, gente? Estou passando aqui, e tem uma fonte aqui, extra-orçamentária, que é 2.850. Então, se você verificar aqui, todas as fontes, vai ser o total, né, do caixa equivalente de caixa que está passando todo de um ano para outro. Está 183.350, aqui, 183.350 é o total do meu ativo F, ó, 183.350, que corresponde o que aqui, ó, nesse detalhamento? Corresponde ao saldo das fontes aqui, né? 183.350 corresponde ao meu caixa, e eu tenho aqui, dentro desse caixa, eu tenho 52.250 comprometida, já empenhado para pagar o resto a pagar. Não comprometido, eu tenho 103.250 dos 165 mil da fonte ordinária, né? Alienação de bens, que é fonte vinculada, eu tenho 15 mil. E 2.850, que é a despesa, vamos dizer, a fonte comprometida com compensação, que vai ser extra-orçamentária e está lá dentro da conta de depósitos restituíveis, dentro dos 183.350, que forma o meu ativo financeiro. Então, aqui é o desdobramento das fontes, seja comprometido ou não. Anteriormente, esse desdobramento aqui é só das fontes não comprometidas, né, que está passando de um exercício para o outro. Tá bom? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos em frente aqui. Bom, também precisamos das demonstrações das variações patrimoniais do exercício de X0 para poder começarmos o exercício de X1. Observe que em X0 aqui eu tenho variações patrimoniais aumentativas, né, decorrentes de impostos, transferências, valorizações e ganhos, de 2.766.400. E tenho variações patrimoniais diminutivas aqui também, né, decorrente de pessoal em cargos, uso de material de consumo, depreciação, desvalorização e perda de ativos, é um total de 2.477. Quando eu faço VPA menos VPD, aí eu tenho um resultado patrimonial que está, né, dentro do meu balanço patrimonial, junto ao patrimônio líquido, de 328.900. Então, já estou informando aqui que do ano passado para esse ano, eu tenho um resultado patrimonial de 328.900. Ok, pessoal? Que vai estar impactando meu patrimônio líquido inicialmente. Bom, essa é a informação também necessária para a gente começar o exercício, tendo em vista que eu tenho que ter um resultado patrimonial anterior e tenho que ter informações do exercício anterior para preencher a segunda coluna do balanço, demonstração das variações patrimoniais, né? Porque eu preciso do novo balanço, né? Preciso das informações atuais e das informações do exercício anterior. O orçamento também é importante no município de Taboquim, para a gente trabalhar com as contas 5 e 6, e o orçamento para X1 ficou o seguinte, ó, receitas orçamentárias correntes, vamos dizer assim, previstas, 3.620.000, com as respectivas origens aqui, impostos, receitas patrimoniais e transferências correntes. Eu tenho receitas orçamentárias de capital 120.000. Dentre essas, a gente está prevendo aqui a receber uma operação de crédito de 100.000,
e realizar uma alienação de bens de 20 mil. Então, um total aqui de receita prevista, 3.740.000, que fecha aqui também com a despesa fixada, corrente e capital. Estou colocando aqui numa classificação por natureza, porque quando nós somos elaborar os balanços, essa informação já é suficiente, principalmente para elaborar, desculpem, principalmente para elaborar o balanço orçamentário. Ok, pessoal? Tranquilo? Muito bem, então o orçamento é importante para a gente abrir o orçamento à medida que a gente for fazer os exercícios. Agora vamos começar de fato o exercício, tá? O enunciado, tudo isso, você diz assim, poxa, para começar um exercício de contabilidade pública de um ano para outro, você precisa dessa base inicial aí do plano de contas, das contas patrimoniais que passam de um exercício para outro, do saldo das fontes, do saldo de resto a pagar. Precisa, pessoal. Precisa para você dar continuidade ao controle daquilo que vem de um exercício para outro. Saldo de contrato, saldo de convênio, né? Por isso que eu faço questão de, quando a gente vai fazer um trabalho de contabilidade, né, um exercício de contabilidade, fazer com início, meio e fim, para que você saiba de onde vêm as informações. Tá? O objetivo aqui, no final das contas, é a gente elaborar as demonstrações contábeis, que nós já estudamos as demonstrações, só que nós não elaboramos. Nós já sabemos do que se trata um balanço patrimonial no novo formato, uma demonstração das variações patrimoniais no novo formato, um balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração de fluxo de caixa, mas nós não sabemos como a gente vai levar essas informações da contabilidade para lá. A gente sabe analisar e tal. E a ideia desse exercício é essa, dessa visão para vocês, ok? Então, vamos lá. Enunciado do exercício. Dado o orçamento que nós já vimos, de X1, aprovado para o exercício financeiro de X1, os balancetes com o saldo das contas patrimoniais, nós não demos os balancetes, nós demos o balanço patrimonial, né, com saldo das contas, né, de ativo e passivo, superávit financeiro, ativo F, menos passivo F, nós passamos para vocês também, os restos a pagar e o saldo das fontes que passam de um exercício para outro, todos levantados no dia 31/12, tudo que nós vimos anteriormente, tá? E aí temos os fenômenos, que eu vou passar para vocês, fenômeno por fenômeno, que vão acontecendo no exercício de X1, que a gente vai ter que contabilizar, seja de natureza orçamentária, seja de natureza patrimonial, seja de natureza de controle, tá? Efetue os lançamentos de contabilização no exercício de X1, de natureza orçamentária, patrimonial e controle, e ao final elabore, né? Melhor dizendo, ao final do período, encerre a contabilidade e elabore as demonstrações contábeis, balanço patrimonial, demonstração das variações, DMPL, balanço orçamentário, balanço financeiro e demonstração de fluxo de caixa. As 6 demonstrações, né, que nós já estudamos, que são exigidas na contabilidade pública brasileira atualmente, tá bom? Então, nós vamos primeiro efetuar a abertura das contas necessárias para trabalharmos, que a gente chama de razão, as continhas, razão. Hoje tudo a gente faz no sistema de contabilidade já informatizado. Em cima dessas razões, nós vamos permitir fazer lançamentos, lançamento tanto no diário como no razão da conta. O diário segue com a cronologia dos fenômenos que vão acontecendo, né, com histórico, conta devedora, conta credora, data, valor, e daí a gente leva, né, cada conta vai ter uma fichinha de razão, vamos dizer assim, um controle, que a gente chama conta de razão da conta, para que vá acumulando ali o que está acontecendo e a gente tem ideia do saldo inicial da conta no início do ano, a variação daquela conta durante o exercício e o saldo final no final do exercício. A gente encerra a contabilidade no final do ano, a ideia é essa, com os saldos e as informações que foram contabilizadas, e pode estar elaborando os balancetes e elaborando os balanços, né, para as demonstrações contábeis para fins de prestação de contas, fins de transparência, mais diversos fins, tomar a decisão. A gente vai seguir esse padrão aqui, quando eu falar conta P, o fenômeno P significa um fenômeno de natureza patrimonial, que vai exigir lançamento nas contas de classes 1, 2, 3 e 4 do PCASP. Quando eu falar um fenômeno de natureza orçamentária, eu vou chamar de O, né? Vai exigir lançamento nas contas 5 e 6.
E controle, né, contas 7 e 8, a gente vai ser um Czinho. SI aqui é saldo inicial e SF é saldo final. Ok, pessoal? Bom, então, nessa ordem, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a abertura das contas patrimoniais com seus saldos iniciais, né? Abertura das contas patrimoniais, abertura das contas orçamentárias sem saldo inicial e contas de controle. Algumas iniciam com saldos iniciais, outras não. A gente vai ver aqui. As patrimoniais exigem saldos iniciais, principalmente as contas do tipo 1 e 2, né? Ou seja, ativo, passivo e patrimônio líquido. As contas de VPA e VPD, elas são contas de resultado, elas não iniciam com saldo iniciais, aquelas apuram o resultado durante o exercício e esse resultado a gente transfere para a conta de patrimônio líquido no final do exercício. Tá? Tudo bem? Até aí? Bom, então eu estou abrindo aqui as contas que nós vamos trabalhar, as razões das contas, né? Com o respectivo saldo que vem do exercício passado a partir do balanço patrimonial que nós demos, né? X1, X0. Por exemplo, a conta caixa equivalente caixa, ela vem, se vocês verificarem lá no balanço patrimonial, com 180.500. O saldo inicial a gente coloca, quando é conta de ativo, no lado esquerdo, é conta devedora, né? À medida que nós formos aumentando a conta, a gente vai acrescentando aqui no lado esquerdo. À medida que a gente vai pagando ou diminuindo a conta caixa, a gente vai creditar aqui, né, como origem de recurso no lado direito. Depósitos restituíveis também é uma conta extra-orçamentária, começa com 2.850. Créditos de curto prazo, tributos a receber, por exemplo, 33.250, está passando de um ano para outro, para a gente ter um direito a arrecadar. Estoques, também, 3.800, e uma VPD paga antecipadamente periódico, que ainda é um adiantamento, né, de um pagamento de periódico que ainda vai incorrer, né? Você ainda vai receber esse periódico, mas já adiantou o pagamento, como é o caso, que a gente chama de despesa antecipada. Tudo bem até aqui? Ok, essas são as contas do ativo circulante. Vamos para as contas do ativo não circulante. Aí a gente está colocando aqui ativo realizado a longo prazo, créditos de dívida ativa a receber, tá? Tem um saldo aqui de 65.500. Tem um ajuste aqui para perdas de créditos, 23.750. É importante esse ajuste, porque se você quiser saber o recurso a receber liquidamente falando, você tem que fazer 66.500 menos 23.750. Observe que essa conta é uma conta redutora aqui do ativo, a gente chama de ajuste do ativo, tá? Estoque, eu estou sem saldo inicial, mas posso utilizar durante o exercício, não tem perda para estoque. Imobilizado, que é a conta do ativo não circulante, eu tenho 19.000, saldo inicial, né? Não tenho depreciação aqui, mas poderia ter. Aliás, eu tenho uma depreciação aqui, né? Ó, depreciação. No caso, seria depreciação acumulada, o nome dessa conta, 7.650. O imobilizado, 297. Imobilizado, nós estamos trabalhando com 2 imobilizados imóveis. Terreno, que não deprecia, e edificação da escola, que deprecia. E a depreciação aqui é um total aqui, que pode estar refletindo tanto dos bens móveis, quanto também do imobilizado. Tá? Só para simplificar, a gente colocou só uma continha de depreciação aqui. Intangível, um software, a gente tem um saldo inicial de software de 100.000 e não temos amortização desse software, ou seja, ele ainda não depreciou, não amortizou, não foi usado, ele vai começar a ser usado e ele deverá ser depreciado. Essas são as contas do ativo não circulante que começa com saldo de um exercício para outro. Agora a gente passa para o passivo circulante. Passivo circulante, nós temos obrigações trabalhistas e previdenciária pagada em curto prazo, que é os encargos patronais. P significa ainda não foi empenhado, mas já existe a dívida, né, a obrigação de pagar. Para pagar tem que empenhar, e aí isso passa de P para F, 61.750. Temos fornecedor a pagar em curto prazo aqui também, esse já foi empenhado, 52.250 é o restos a pagar, que a gente, inclusive, já mostrou para vocês que está passando com esse saldo de uma despesa corrente. Temos valores de terceiro restituídos, que é o extra-orçamentário. Estamos passando F, por natureza, sempre vai ser F, porque não precisa de esforço fiscal para pagar, é dívida flutuante. Tá?
E aí não precisa de autorização orçamentária para pagar perante a Lei 4.320, 2.850. Tem precatórios de curto prazo a pagar, P também não empenhado, mas para pagar tem que empenhar. Empréstimo também financiamento de curto prazo, 76 mil. Deixei algumas razões aqui em branco, de repente pode ser que surja algum fenômeno que precise registrar contas do passivo, a gente vai lá no PCASP e traz para cá, tudo bem? Esse é o circulante, agora a gente vai para o não circulante. Não circulante, eu coloquei só um aqui, que já vem com saldo de um ano para outro, que é empréstimo e financiamento a longo prazo, P, 171 mil, só tem esse, tá bom? Com saldo. Contas de patrimônio líquido, que é a conta 2.3, né, do PCASP. Temos um patrimônio líquido saldo credor, né, conta de passivos tem saldo credor. Patrimônio líquido, tem um capital social aqui da prefeitura, 240 mil, né, começou com ela. E temos um resultado acumulado de 328.900, que está coincidindo com o resultado patrimonial. Se vocês observarem aqui, deixa eu voltar aqui, ó, na demonstração das variações patrimoniais de X0, a Prefeitura de Itaboquinha está apresentando uma VPA menos VPD de 328 mil. E ele está aparecendo aqui também no balanço patrimonial, porque, de fato, ele impacta o patrimônio líquido. Mas, para estar coincidindo, significa que o resultado... Opa, pessoal, desculpe aqui, eu passei direto aqui. Passei direto, vamos voltar aqui. Patrimônio líquido, aqui. Para estar coincidindo, resultado acumulado 328.900, porque os resultados acumulados anteriormente, né, possivelmente eles estavam zerados. E aí, por uma questão mais, talvez, facilitar a nossa didática aqui, aí o resultado acumulado já parte do resultado patrimonial de X0, tá bom? E aí vão se somando aí os resultados patrimoniais seguintes ou diminuindo se o resultado patrimonial for negativo. Quando é que o resultado patrimonial é negativo? Quando a variação patrimonial ativa no exercício ou aumentativa é menor que a variação patrimonial diminutiva, tá bom? Tranquilo? Bom, eu preciso também de contas de variações patrimoniais aumentativa e variações patrimoniais diminutivas, contas 4 e 3, ou 3 e 4, né? Essas contas não têm saldo iniciais, estão vendo? Porque elas são contas de resultado, é conta de despesa patrimonial, conta de receita patrimonial. Essa sempre vai ser creditada, porque ela é uma origem de recurso, de acordo com metas partidas dobradas, e variação patrimonial diminutiva vai ser sempre debitada, porque ela é uma destinação de recurso, uma despesa patrimonial. No final do exercício, eu apuro o resultado patrimonial VPA menos VPD, nós vamos fazer isso, e aí vai fazer parte do patrimônio líquido, vai, né, somar o patrimônio líquido ou diminuir, dependendo do resultado patrimonial. Então, essas são as contas que nós abrimos para começarmos a fazermos o exercício, né, fazermos os lançamentos das contas patrimoniais, mas existem também as contas, as razões das contas orçamentárias, que são contas 5 e 6. Aí eu voltei aqui a parte 5, contas 5, previsão inicial da receita, tá vendo? Tanto corrente como de capital. Se houver necessidade também de um crédito adicional, eu vou ter uma previsão adicional, tanto da receita. Olá, pessoal, retornando aqui, nós tivemos uma queda aqui da internet, estamos retornando a nossa aula, tá certo? Dando continuidade. E aí, deixa eu voltar logo aqui ao nosso slide. E nós estávamos vendo as razões das contas do exercício, né? Vocês devem já estar vendo o slide aqui, né? Muito bem. Então, pessoal, nós estamos vendo aqui as razões das contas necessários do PCASP, necessário, abrindo as contas necessárias a realizar os registros, né, contábeis, para que no final do exercício a gente elabora as demonstrações contábeis. Então, eu estava vendo aqui as contas de receita e despesa orçamentária, corrente e capital, tanto das classes 5 e 6, para que a gente possa começar. Não coloquei a codificação aqui, né, para não
não encher muito o razão da conta, mas a gente vai precisar pelo menos da previsão inicial, que é conta 5, receita corrente, previsão adicional, receita corrente também, capital a mesma coisa, por conta, pessoal, por conta dos créditos adicionais. Essas adicionais aqui são por conta dos créditos adicionais. Receita corrente, também a gente vai ter 3 tipos de receita corrente aqui, por isso que eu coloquei aqui 3 razões, ó. Nesse exercício, poderia ter mais, poderia ter menos, né? Mas eu vou trabalhar com impostos, taxas de contribuições, receita corrente patrimonial, receita corrente também, transferências correntes. Vou trabalhar também aqui com receita de capital a título de empréstimo, operações de crédito e alienação de bens. Então, essas razões da receita orçamentária das contas de natureza orçamentária e também das contas de natureza orçamentária da despesa, né? O crédito inicial corrente, o crédito inicial de capital, são as contas 5, né? Aqui eu só estou colocando o corrente primeiro, porque não dá para colocar tudo, porque nós vamos ter um crédito inicial corrente de pessoal, ó, e aí lembra que a gente precisa ter o crédito disponível, o crédito empenhado a liquidar, tudo pessoal. O crédito em liquidação, o crédito empenhado liquidado a pagar e o crédito empenhado pago. Para cada continha dessa aqui, né, a gente vai ter, vamos dizer assim, para pessoal, encargos, um grupo desse de contas, a gente vai ter os status, né, na classe 6, de se o crédito está disponível para empenhar, se ele está no status de empenhado a liquidar, se ele está liquidado, ou em liquidação, melhor dizendo, primeiro antes, se ele está liquidado e se ele está pago. Mesma coisa aqui, ó, para outras despesas correntes, nós vamos trabalhar aqui também nesse exercício, né? Crédito disponível, empenhado a liquidar, em liquidação, liquidado e pago, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa com a despesa de capital. Eu vou precisar trabalhar com 2 despesas de capital nesse exercício, que é investimentos e amortização da dívida. Crédito disponível, crédito empenhado a liquidar, em liquidação, liquidado e pago, tá? Amortização também. Então, aqui, só abrindo as contas, essas contas que estão aqui, essa crédito inicial, ela recebe o input, que são contas 5, e as demais aqui, elas estão dentro da conta 6 do PCASP, para a gente identificar qual o status que essa despesa está. Se está em liquidação, se está liquidado, tá? À medida que a gente vai fazendo os lançamentos, que as coisas vão acontecendo. Nós precisamos também de registro, né, de controle de restos a pagar que estão passando de um exercício para outro. Se vocês lembrarem, lá no PCASP, as contas 5.3 e 6.3, elas trabalham com controle de restos a pagar. Eu coloquei aqui uma observação, ó, as contas são abertas, restos a pagar, sem saldo inicial. Havendo restos a pagar a executar, processados ou não, de um exercício para o outro, realizar-se-á, no início do ano, o registro da abertura do valor em contas de classe 5, é como se você estivesse dando um input, né? Conta de classe 5, está dando um input, e em contrapartida com conta de classe 6, que é restos a pagar, né? No caso aqui, ó, restos a pagar, porque ele foi liquidado, então está faltando pagar, e restos a pagar processados pagos. Então, o que eu recebi do exercício passado para esse, eu dou um input aqui na conta 5.3 e levo para 6.3, restos a pagar processados. A pagar, se for não processado, também. Só que eu coloquei aqui só o não processado, melhor dizendo, eu só coloquei o processado porque eu não tive não processado nesse exercício. Vocês lembram? Tem um resto a pagar de 52 mil que vem do ano passado para esse e ele é processado corrente, para não encher demais aqui os nossos slides, tá bom? Vou precisar aqui também, vamos lá, vou precisar aqui também de controle de fontes de recurso. E esse controle é feito nas contas 7 e 8, como a gente disse. Então, observação, as contas são abertas sem saldo inicial, as de fontes de recursos, se ela é fonte ordinária ou fonte vinculada. Havendo saldo de fontes de um exercício para o outro, não comprometida por empenho e ou comprometida por liquidação, realizar-se-á no início do ano o registro da abertura do valor correspondente em conta 7, classificada
classe 7, em contrapartida com a classe 8. Então, eu venho aqui, saldo de exercício anterior é conta 7, da fonte ordinária, por exemplo, eu dou um input aqui, lanço aqui, não comprometido, se não tiver empenhado, comprometido por empenho, se vier empenhado, só comprometido por empenho, comprometido por liquidação, se vier de um ano para outro, comprometido por liquidação, e durante o exercício eu pago, aí seria a fonte utilizada. Eu vou sempre trabalhar com esses 4 status dentro da fonte. Se a fonte que eu recebi, o dinheiro que eu recebi, se ele não está comprometido ainda, quer dizer, não foi empenhado, o recurso está lá, ou se ele já foi empenhado, aí seria dentro do status comprometido por empenho, a fonte comprometida por empenho, comprometido por liquidação e fonte utilizada. Ok? Bom, eu vou fazer a mesma coisa aqui com as fontes vinculadas, porque aqui são razões para trabalhar com os recursos ordinários livres. E aqui são recursos vinculados. Eu coloquei 2 recursos vinculados aqui que a gente pode ter orçamentariamente falando. Esse financiamento, que é a operação de crédito, né? E alienação de bens. Eu vou receber aqui, dando input para controle e dou a contrapartida aqui nos razões da conta 8, né? Aqui é 7, aqui é 8. Então, vocês vão ver que eu vou estar contabilizando aqui a situação dessa fonte, se ela está comprometida ou não comprometida, se ela está comprometida por empenho, comprometida por liquidação ou utilizada. Utilizada significa pagou, aquela fonte já foi utilizada, já pagou. Alienação de bens, a mesma coisa, e essas duas aqui, ó, não tem, né? Não comprometida nem comprometida por empenho, porque esses 2 razões tratam de um controle da fonte extra-orçamentário, né? No caso, calções ou consignações, aí recursos extra-orçamentários que tiver no meu caixa, eu trabalho aqui no controle de fontes também, mas o status dele o status vai ser comprometido ou utilizado. Eu não posso colocar aqui recursos extra-orçamentários, recurso terceiro, não comprometido ou comprometido por empenho, porque eu não vou usar essa fonte para empenhar a despesa. No máximo, ou vai estar comprometido né, comprometido por compensação, ou utilizado significa eu já repassei o dinheiro. Né? Eu tenho uma calção, está comigo. Se ela está comigo, ela está nesse status aqui, nesse estágio aqui, né? Comprometida por entrada compensatória. Se eu já repassei, ela vai estar utilizada. Nunca ela vai estar não comprometida para empenhar ou comprometida por empenho, porque esse recurso é extra-orçamentário. Então, em suma, as contas extra-orçamentárias, eu vou cuidar deles aqui apenas com 2 razões. As contas ou as fontes orçamentárias, eu vou ter 4 status no mínimo. Ok, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Vamos aqui terminar aqui os razões, e aí tem os razões ainda de controle. Vamos trabalhar com 2 controles aqui de atos potenciais, nas contas 7 e 8, além das fontes, que é o controle de convênios, né? Eu vou ter direitos conveniados como sendo conta 7, convênios a receber como sendo conta 8, contrato de serviço a um input, conta 7, conta 8 aqui, contrato de serviço em execução, daí passa para executado e tal, e a gente segue o controle. Razões necessárias, né, para começarmos o exercício. Bom, e agora a gente entra, de fato, finalmente, vai ser quase 1 hora aqui, né, pessoal, só falando na introdução do nosso exercício, né? Agora a gente vai fazer os lançamentos contábeis. Eu vou fazer de uma forma mais rápida aqui com vocês, mas vou fazer, porque vocês já viram, é um módulo eu acredito que já tenham visto o módulo do PCASP, já, né? O professor Alex, inclusive, foi quem deu esse módulo, e anteriormente ele fez um exercício lá também de lançamentos. Eu vou precisar fazer aqui, porque como o nosso módulo é de demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, eu quero chegar nas informações, né, da contabilidade a partir dos lançamentos que me permitam elaborar as demonstrações para vocês verem de onde a informação está sendo originada. Então, os lançamentos e contabilização que nós vamos fazer, observará que P é patrimonial, O, orçamentário e C, orçamentos de controle. O primeiro lançamento, pessoal, que a gente vai fazer aqui, contabilização a serem realizadas no exercício, o primeiro é a previsão da receita orçamentária. Então,
A receita orçamentária, ela foi aprovada no orçamento. Então, eu tenho que dar carga no orçamento, né, no sistema orçamentário, nas contas 5 e 6, estão aqui as contas 5 e 6, que vão recepcionar esse orçamento da Receita para a gente começar a fazer os controles, nas respectivas razões. Observe que o valor aqui foi 3.740.000, vem lá do orçamento. Primeiro, eu trabalho com a receita corrente, ó, receita corrente aqui desdobradas em impostos, receitas patrimoniais e transferências. Aí, eu dou um input aqui, ó, na conta 5, lembrar que a conta 5 é uma conta devedora, que ela é uma conta ímpar. Eu dou um input aqui de 3.620.000, e aqui no razão 6, nas contas 6, do outro lado, né? A gente vai colocar as respectivas receitas a realizar. Corrente a realizar decorrente do imposto, a 1.350. Receitas patrimoniais a realizar. A realizar significa previstas, né? A realizar significa arrecadar 70.000 e 2.200.000 de transferências correntes, né? Que seja FPM, Fundo de Participação Município e outros. Então, veja que eu dei o input na conta 5, debitei e creditei aqui a somatório dos créditos, bate aqui com o somatório do débito de um lado e do outro, para que a gente comece a executar a receita. Essa é a abertura do orçamento da receita corrente. A gente faz a mesma coisa com a receita de capital. Receita de capital, lembra que eu tenho duas previstas no orçamento, e aí eu tenho 120, sendo 100 de operações de crédito e 20 de alienação. Então, dou o input aqui, ó, previsão inicial da receita de capital, conta 5, a gente já colocou isso no plano de conta, já mostrou para vocês, 120.000, a débito, porque conta 5 é conta devedora, conta ímpar, recebe a débito, e a crédito a gente leva lá para o outro lado, né? Operações de crédito 100 a realizar, ó, e receita de origem de alienação de bens, que é a receita de capital, 20.000. Tá bom? Então, total do crédito lá, do K, total do crédito K, bate com o total do débito lá. Tudo bem? Esses foram os lançamentos da previsão da receita orçamentária. Agora vamos para a fixação da despesa orçamentária. Despesa orçamentária, corrente e capital. A gente vai ter um crédito inicial aqui da despesa corrente previsto, fixado no orçamento de 3.740.000, né? Melhor dizendo, 3.740.000, pessoal, é o total corrente e capital, porque aqui eu estou só trabalhando com a corrente, né? Depois a gente trabalha com a de capital. Então, 3.315.000 corrente, ó, 3.315.000, dou o input, não precisa detalhar aqui do lado de cá, porque eu vou controlar do outro lado. Aí eu coloco nas continhas do PCASP 6, crédito disponível, corrente, 2.300.000, e crédito disponível, outras despesas correntes, 1.015.000. Crédito disponível para quê, pessoal? Para empenhar, né? Empenhar nas diversas classificações da Receita, né? Seja nos programas, nas funções, então, pessoal e encargos, e crédito disponível para outras despesas correntes, custeio, material de consumo, diárias, etc. Serviço terceirizado. Então, a parte da despesa corrente está aqui aberta, já está em condições de começar a empenhar. Agora eu venho para a de capital, deu 425, ó. Investimentos 335 e 90.000 de amortização da dívida. Então, crédito inicial deu um input aqui, debitando, ó, conta 5 debita, crédito disponível de capital, 300 investimentos, 335 para empenhar, e para empenhar aqui 90.000, amortização da dívida, que significa pagamento da dívida, despesa corrente, despesa de capital. Ok? Então, os lançamentos 1 e 2, aqui, eles foram de abertura do orçamento, não demandou lançamentos patrimoniais nem de controle, apenas na parte, vamos dizer assim, orçamentária. Agora, vamos para o lançamento 3. No lançamento 3, se vocês lembrarem, tem um restos a pagar que vem do ano passado para esse ano de 52.250. Até coloquei essa informação, que é importante, né, naqueles dados que vêm de um ano para outro. Por quê? Porque restos a pagar é um resíduo que vem do orçamento anterior para esse, despesa empenhada e não paga, e esse aqui é processado, né? Inclusive, ele está lá como passivo F também, a pagar de um ano para o outro. Para fins orçamentários, eu tenho que ter esse controle nas contas 5.3 e 6.3. Por quê?
porque eu posso fazer o que com esse? O que vai acontecer com esse restos a pagar de um ano para outro? Ou ele pode ser pago, porque ele já foi processado, ou ele vai ser, vamos dizer assim, cancelado, ou vai ficar passando de um exercício para outro. Então, para começar, para você controlar esse resto a pagar, eu dou o input aqui, que é uma informação que vem de um exercício para outro, uma informação que vem de um exercício para outro, nas contas de controle, a gente reabre essa informação, né, com status que ela mereça. Por exemplo, esse é um restos a pagar processado de exercícios anteriores, corrente, levantado no ano passado para vindo para esse, ele entra com 52.250 aqui, e restos a pagar processados correntes, né? Bom, restos a pagar processados a pagar, corrente 52.250, está faltando pagar. Quando eu pagar, eu dou baixa em restos a pagar processados a pagar e levo para restos a pagar processados pagos. Tem essa conta lá? Tem no plano de contas, nós vamos fazer esse pagamento mais em seguida. Então, fizemos a abertura aí dos restos a pagar que passam de um ano para outro. A outra abertura que é importante fazer logo no início do exercício, além do orçamento e restos a pagar, são o saldo das fontes, que vem de um exercício para outro, que é as contas de controle, né? Vejam que saldo das fontes, eles podem passar de um ano para outro, como é o caso aqui. Nós temos duas fontes aqui que está passando. Primeiro, a fonte ordinária e comprometida por empenho, que é com aquele resto a pagar comprometido, né? Já empenhou, mas está comprometido, não paguei ainda, ó, 52.250. E temos também não comprometida por empenho, 103.250. Quando você soma aqui, esses 52 mais 113 aqui, não, né? Vai me dar aqui o saldo das fontes totais, né? Mas ainda está faltando, pessoal, é porque está faltando aqui, deixa eu ver aqui, ó, está faltando aqui as fontes 15 mil, que são vinculadas, e compensando 2.880. Ou seja, essa soma aqui, desculpe, essa soma aqui, pulei aqui, estou batendo aqui na tecla errada aqui, né, pessoal? Só um minuto aqui. Esse 183.350 é o saldo de todas as fontes, porque, na verdade, eu estou fazendo lançamento de abertura nesse primeiro momento das fontes ordinárias e respectivo status. Então, por exemplo, recursos ordinários aqui, eu tenho dois inputs, 52.250, que eu estou colocando o item 4, ó, 4A, saldo inicial, e eu levo para conta disponibilidade por destinação de recurso ordinária comprometida por liquidação. O status desse recurso é comprometido por liquidação. Essa fonte aí foi empenhada, está faltando pagar. É uma fonte ordinária, o dinheiro está no caixa, mas não posso utilizar para, vamos dizer, abrir crédito adicional. Por outro lado, eu tenho um recurso que está vindo dentro dessa fonte, 113.250, que eu vou controlar aqui, mas vem de um ano para outro, vem como livre e não comprometido, né? Já é livre para qualquer despesa. Não comprometida significa que eu posso utilizar esse 113.250 para abrir crédito adicional no ano seguinte para despesas correlatas com fonte ordinária. Isso que seria qualquer despesa, né? Já que a fonte é livre. Mas esse 52.250 eu não posso utilizar para abrir crédito adicional, tendo em vista que ele já foi empenhado, ele está compromissado com restos a pagar que vem de um ano para outro. Por isso que, na hora que a gente for fazer a abertura aqui do saldo das fontes, a gente tem que colocar os valores, os saldos, do seu respectivo status. Nesse caso, a informação de que essa fonte já está comprometida pelo empenho do restos a pagar e a informação de que essa fonte, 113, não está comprometida e pode empenhar no ano seguinte, inclusive abrir crédito adicional. Tá bom? Também nós temos aqui fontes relativa à despesa de capital, né? Fontes vinculadas, principalmente aqui, né? Não é despesa de capital não, gente. Fontes vinculadas que pode ser tanto corrente como capital. Tipo, alienação de bens. Está vindo 15 mil do exercício passado e não comprometido. Então, eu dou um input aqui, conta certa, eu estou usando uma razão só para recepcionar o débito, não tem problema, porque o controle é sempre na conta 8. Aí, ó, 15 mil aqui, ele está, estou dando entrada aqui desses 15 mil. Primeiro 2.850, recurso ordinário, né? Estou usando aqui esse lançamento aqui, comprometida
né, disponibilidade comprometida por entrada compensatória. Esse aqui é o extra orçamentário, o recurso que está vindo de um ano para outro, extra orçamentário, comprometido por compensação. E esse 15 mil, ele é um recurso vinculado que está vindo não comprometido por conta de alienação de bens. Ele tem que ter um tratamento separado desses recursos aqui, para não haver a mistura, né? Daqui quando eu for empenhar, eu tenho que observar se a fonte permite empenhar naquela despesa ou não, né? A exclusividade da fonte. E, no caso, a alienação de bens, por exemplo, é uma fonte que eu só posso utilizar, né, para despesas de capital. Eu não posso utilizar para custeio. No entanto, recursos aqui ordinários que não estejam comprometidos, como esse 113, eu posso utilizar para qualquer despesa, tá bom? Esse 2.850 é uma fonte que, vamos dizer assim, apesar de ser ordinária, ela está, vamos dizer, vinculada aqui a uma despesa extra por se tratar, né, de um recurso que foi retido e eu tenho que passar para terceiros, é um recurso de terceiros, ok? Então, no fundo, eu deveria até tratar esse 2.850 como um recurso vinculado e não um recurso ordinário. Então, mas o que vai prevalecer aqui não é nem o input, o que vai prevalecer é isso aqui, ó. Na hora que eu for empenhar, eu vou ver, ó, tem um recurso aqui de 2.850, mas esse recurso aqui, observe que ele está comprometido por entrada compensatória, porque ele é um recurso que está vinculado à Previdência, que tem que passar para a Previdência e tal. Esse recurso está vinculado à alienação de bens, então eu não posso utilizar para qualquer despesa. Ok? Bom, esse é o lançamento 4, que é o da abertura do saldo das fontes. E ainda tem um lançamento 5, de informações que vêm de um exercício para o outro, né? Que é relativo aos convênios. Se vocês verificarem, a gente colocou lá que está vindo um convênio que foi formalizado no ano anterior, junto com a União, que ainda não foi recebido. Então, conta 7, ato potencial de ativo, dou um input aqui, 28.500, convênio a receber. Vem de um ano para o outro. Saldo de controles de convênios de contrato a executar de exercício anterior. Contratos também, ó, veio 43.700, essa informação já foi dada. Está passando aqui 43.700 para executar no ano seguinte. À medida que vai executando, eu vou dando baixa e levo para contrato executado. À medida que aqui a gente vai recebendo a prestar conta, eu vou dando baixa e levo para convênios a executar ou convênios a comprovar. Tudo bem, pessoal, até aqui? Muito bem, então até o item 5 aqui foi praticamente aberturas de saldos de orçamento, receita e despesa e restos a pagar que vem de um ano para outro, fontes de recursos que vem de um ano para outro e atos potencial que vem de um ano para outro. Aí, a partir agora do item 6, melhor dizendo, a gente entra, né, de imediato aqui, né, a gente entra nos fenômenos que estão acontecendo no exercício de X1, que vão demandar lançamentos. Por exemplo, reconhecimento de um crédito tributário. Chegou uma informação na contabilidade de que houve uma inscrição de crédito tributário a receber, né? Por conta do IPTU, a geração de um crédito tributário. Então, o que a contabilidade faz? A contabilidade vai gerar um passivo, não, vai gerar um ativo, né? Lógico, o direito a receber vai ser um ativo. Já tinha aqui, pessoal, um imposto a receber, um tributo a receber, crédito em curto prazo do ano passado de 33.250. Nesse momento, nós estamos gerando mais um direito a receber de 1.255. 1.255 vai aumentar o ativo e vai aumentar a variação patrimonial aumentativa, que isso é um fenômeno quantitativo. Está aumentando o ativo por conta de um direito a receber que está sendo gerado pelo fato gerador da inscrição de um imposto e vai aumentar o patrimônio líquido, tá bom? Então, esse é um lançamento que a gente chama de fato modificativo aumentativo, né, na contabilidade. E só não nós vamos fazer lançamento apenas, observe, no patrimonial, no SP, aqui sistema patrimonial ou P patrimonial. Por quê, pessoal? Porque eu não estou arrecadando, eu só estou tendo um fato gerador de um direito a receber. Logo, eu estou fazendo o lançamento desse direito junto com um aumento de patrimônio líquido, um aumento do resultado patrimonial, que é uma VPA. É a minha primeira VPA. A VPA não tem saldo anterior, ela começa e termina, né, dentro do próprio exercício.
Tudo bem? Agora, em seguida, né, a gente vai fazer esse lançamento e vai dar um intervalo. Em seguida, eu vou arrecadar. Observe que na arrecadação, estou dizendo aqui que arrecadei, né, R$ 1.050 desse tributo que eu lancei aqui, 1.255. No outro momento, em seguida, estou dizendo que eu arrecadei o IPTU em R$ 1.050. Quando a gente arrecada, a gente vai ter três demandas de registro. Primeiro, patrimonial, nós vamos ver aqui. Depois, três demandas de registro. Primeiro, o patrimonial, depois o de orçamento e depois o de fonte de recursos. Por quê? Veja, vamos fazer aqui. Primeiro, eu estou tendo aqui uma entrada de 1.050 no meu caixa. Então, caixa é conta de ativo. Conta de ativo é conta de patrimonial. Meu caixa está sendo aumentado, debitado aqui ó, em 1.050. Já tinha 188.500. E eu tô recebendo esse caixa aqui por conta de um crédito a receber que eu tinha. Esse crédito a receber eu já tinha contabilizado anteriormente. Aí agora eu vou dar baixa desse crédito a receber. Então, esse é um fato qualitativo. Não tem mais VPA aí, porque, né? Não tem mais VPA aí, porque, pessoal, a VPA já foi feita anteriormente. Então, é igual contabilidade privada, aumenta o ativo debitando, acredita o crédito de curto prazo a receber baixando, né? Tudo bem? Agora, esse recurso oriundo do tributo que está sendo arrecadado, né, ele é um recurso orçamentário, pelo regime de caixa, nesse caso, eu vou precisar fazer um lançamento orçamentário de receita orçamentária corrente realizada, porque eu arrecadei. Então, a receita orçamentária corrente realizada, aí você vai lá na conta 6, você já tinha um imposto lançado aqui, receita corrente a realizar de 1.350. Como você realizou 1.050, o que é que você faz? Você dá baixa debitando 1.050 na conta 6 e leva para o status de receita corrente realizada. Só isso. E aqui só vai pela arrecadação mesmo, né? O artigo 35 da Lei 4320 pertence ao exercício, a receita nele é arrecadada. Então, dou baixa aqui, 1.050, vai ficar agora aqui a arrecadar, a realizar, a diferença entre 1.350 e 1.050, que é 300 mil, tá? Veja como é importante esse controle, né? Porque são milhares de controles. À medida que vai acontecendo, a gente fazendo e individualizando, porque é importante saber quanto você está arrecadando em relação ao que você previu no orçamento. E aqui a realização da receita ela vai permitir realizar a despesa, né? Agora, não basta fazer o lançamento orçamentário, tem que informar também se esse recurso é uma fonte ordinária ou uma fonte vinculada, colocar na respectiva fonte. Né? Então, as fontes, nós já vimos que os lançamentos vão ser na conta 7 e 8. Então, esse recurso é um recurso ordinário a princípio, tá, pessoal? Por quê? Porque ele é um recurso oriundo de impostos. Então, a princípio ele é ordinário, depois você pode até fazer vinculações com educação e saúde, mas no momento inicial ele é ordinário, aí a gente faz aqui ó, um input na conta 7. Observe a conta 7 já tinha esses inputs que a gente fez em lançamentos anteriores, que veio de um ano para outro, esse 52.250, esse 113, esse 2.850, e agora tem esse 1.050 que foi dessa arrecadação agora, ó, controle de fonte de recurso, ordinária. E vai lá para a conta 8, já tinha lá disponibilidade por destinação de recurso não comprometida, que esse 113 já tinha sido contabilizado, soma-se agora 1.050, que foi a primeira contabilização desse ano de receita de impostos. Então, observe que toda vez que nós tivermos uma arrecadação de um recurso, de um tributo, ele vai demandar, esse fenômeno vai demandar lançamento patrimonial, porque aumenta o caixa e baixa um direito a receber. Vai lançar também nas contas 6, porque você dá baixa em receita a realizar e leva receita realizada orçamentariamente falando, e vai também lançar na fonte de recurso, né, informando na respectiva fonte, tabelinha de fonte, vai ter uma numeração, que fonte de recurso é essa? Fonte ordinária, fonte vinculada, no caso é fonte ordinária. Originalmente o imposto ele não tem vinculação. Né? Depois você pode até fazer as vinculações dentro da própria fonte ordinária, quando o imposto, por exceção, tem a vinculação tipo a parte que cabe à educação, tipo a parte que cabe à saúde, constitucionalmente falando. Ok, gente?
Então, esse é o lançamento número 7. Nós vamos agora dar um intervalo, vamos dar um intervalo. Esse intervalo, que horas são, pessoal? 16 horas e 40 minutos. Então, vamos dar um intervalo de 20 minutos, é o tempo que a gente faz um lanche e tal, e a gente volta às 17 horas. 17 horas e retoma aqui os lançamentos. Vamos trabalhar o máximo de lançamento que a gente puder hoje, para na aula seguinte a gente fazer encerramento de exercício e fechar balanço. Ok? Muito bem. Muito obrigado. Até daqui a pouco. Tá? A gente volta às 16 horas, daqui a 20 minutos.
Olá, pessoal, retornando, continuando aqui o nosso exercício. Deixa eu abrir aqui Nós estamos no lançamento, né? Lançamento de número 7. Nós fizemos o lançamento da arrecadação, né, do IPTU, né? Vamos para o lançamento 8 agora? Nós estamos fazendo os lançamentos do exercício, para no final levantarmos informações para elaborarmos as demonstrações contábeis, tá? O próximo lançamento é o 8. Vamos lá. No lançamento 8, a gente tem um empréstimo de financiamento realizado, né? Que a gente já sabe que o empréstimo é fonte vinculado. Opa! O empréstimo é fonte vinculada. Deixa eu só ajeitar aqui, porque o meu segundo vídeo aqui, ele deu um... O empréstimo é fonte vinculado. Agora. Empréstimo, fonte vinculado e aqui, né? 8. E aí, o recurso do empréstimo, ele obviamente vai aumentar o ativo, né? Então vai passar pelas contas patrimoniais, mas ele vai também gerar um passivo, né? Porque empréstimo vai gerar passivo. E esse empréstimo de financiamento que a prefeitura está fazendo, ele vai ser 40% tá contratado para pagar de curto prazo as parcelas do empréstimo e 60% em longo prazo. Então, é só para a gente dividir o passivo, a dirigibilidade. Então, o que a gente vai... O primeiro lançamento que a gente vai fazer é anterior a esse aqui. O primeiro lançamento que a gente vai fazer é lançar no caixa. Caixa equivalente de caixa, que é uma conta de ativo, ativo aumentado, ativo debitado, R$100.000, tá bom? Debito ativo e vou creditar um passivo, né? Dois passivos aqui, um empréstimos e financiamento a curto prazo, P, porque não foi empenhado ainda, já tinha 76 mil do ano anterior que a gente abriu esse saldo, aí vai entrar 40% de 100 mil dá 40 mil, e a longo prazo, empréstimo e financiamento a longo prazo, também nós tínhamos 171 mil aqui de exercício anterior a pagar, somando mais 60. Então, esse é o lançamento patrimonial nas contas 1 e 2. Não tem VPA, nem tem VPD, é um lançamento que a gente chama qualitativo, tá bom? Só que o dinheiro entrou, e essa é a operação de crédito, ela é uma operação de crédito orçamentária, né? Daí esse recurso vai entrar como receita de capital, orçamentariamente falando, no sistema orçamentário. Observe que eu tinha uma receita de capital a realizar na conta 6, que a gente já tinha lançado anteriormente, de 100. E aí, como a gente está realizando, eu estou dando baixa, né, nessa conta receita a realizar, levando para a receita realizada, mudando o status. A conta é a mesma, vamos dizer assim, só mudando o status, né, da informação, dizer que eu realizei, que eu arrecadei. Tudo na conta 6, certo? E na fonte de recurso também, a gente vai ter que informar que houve a entrada de um recurso vinculado. Observe que antes eu já tinha um input aqui de 15 mil, se vocês lembrarem, esse 15 mil foi recurso de alienação que veio de um exercício para o outro, mas o que eu estou contabilizando aqui é esse 8C, né? Que é o recurso de 100 mil, está dando input aqui na conta 7, e na conta 8 vai lá para disponibilidade por destinação de recurso vinculada, financiamento não comprometido, quer dizer, não comprometido ainda, ou fonte não comprometida por empenho, ou fonte a utilizar. Ok? 100 mil, só que é recurso vinculado. Não posso colocar esse recurso como ordinário, porque ele os recursos oriundos de operação de créditos, né, eles normalmente são carimbados, eles têm que normalmente realizar despesa de capital. Tudo bem? Então, esse foi o lançamento 8. Vamos para o lançamento 9. No lançamento 9, a gente vai fazer o primeiro empenho o primeiro empenho do exercício. Um empenho, liquidação e pagamento com aquisição de material de consumo na fonte ordinária, tá? Ou fonte de recurso ordinário. O empenho, pessoal, nada mais é do que uma baixa no crédito disponível, no caso de despesa corrente, e leva para crédito empenhado a liquidar. Então, o primeiro lançamento do empenho,
eu vou lá na dotação, que eu já tenho uma dotação que eu fixei no orçamento, né? Está lá em crédito disponível na conta 6, se vocês lembrarem, a gente deu esse input aqui, de 115 mil no início, abrindo o orçamento da despesa. Como eu estou empenhando aqui 350, o valor do empenho é 350, eu dou baixa na dotação e levo para crédito empenhado a liquidar em outras despesas correntes, que trata-se de material de consumo, então está dentro do grupo de outras despesas correntes, 350, eu empenhei. Só que quando a gente empenha, a gente compromete crédito orçamentário, no caso aí despesa corrente, crédito disponível, e também fonte de recurso. O recurso que está sendo empenhado é fonte ordinária. Então, eu vou lá na fonte ordinária, conta 7, 8, conta 8 principalmente, eu já tinha um saldo aqui de 103.250, tinha recebido esse 1.050 aqui, que foi a fonte que eu arrecadei do imposto, do IPTU, mas o que eu estou comprometendo essa fonte é 350, porque eu empenhei na fonte ordinária. Então, na hora que eu empenho, eu tenho que indicar a fonte também. Então, eu dou baixa aqui de fonte ordinária comprometida, não comprometida, né? E passo para comprometida por empenho. Quer dizer, esse material de consumo foi empenhado, eu faço 2 lançamentos, no orçamentário, conta 6, e também nas contas de controle, fontes de recurso. Tudo bem? Aí, em seguida, a gente vai liquidar, receber o material. Por ocasião da liquidação, recebimento do material, né? Recebimento do material 9C aqui, né? Pronto. 9C. Eu estou recebendo o material, aí, no recebimento do material, vou levar o material para o estoque. O estoque é conta patrimonial, conta 1.1. Então, 350 débito, conta de ativo, com 1.1 é conta de ativo circulante. 350, aumento, já tinha 3.800, e gero, obviamente, um fornecedor a pagar. Já tinha esse fornecedor a pagar que veio do ano passado, F porque está empenhado, esse 350 já está empenhado, é desse ano. Então, esse é o lançamento patrimonial, ó, 350 veio para cá. No orçamentário, eu vou dar baixa de como a gente já tinha feito o crédito empenhado a liquidar, como a gente liquidou recebendo material, atestando, além do patrimonial aqui que gerou o fato gerador de ativo e passivo, eu dou baixa aqui em crédito empenhado a liquidar 350 e passo para crédito empenhado liquidado. É como se eu dissesse assim, ó, mudou o status agora, né? Essa despesa ela estava liquidada, ela estava a liquidar e passou a ser liquidada. A mesma coisa na fonte. A fonte aqui, ela estava aqui comprometida por empenho. Na hora que eu liquido, né, eu lanço um débito aqui, transferindo esse 350 para o status de comprometido por liquidação. Lembra lá na fonte que eu tenho, né, fonte não comprometida, fonte comprometida por empenho, são quatro razões. Fonte comprometida por liquidação e fonte utilizada. Então, nesse momento, essa despesa está com a fonte comprometida por liquidação. Tudo bem? E essa foi a letra E. E, por fim, a gente vai fazer o que aqui? A gente vai pagar esse material de consumo. O pagamento, a gente vai diminuir o caixa e vai diminuir o passivo. Está aqui, ó, pessoal. Pagamento, a gente vai diminuir o caixa, 350. O caixa equivalente de caixa. E vou diminuir aquele passivo que eu lancei agora há pouco, que eu estou pagando, então, credito o caixa, debito fornecedor a pagar. Tá? Ó, lançamento aqui. Orçamentariamente, estava em crédito, essa despesa estava em crédito, empenhado, liquidado a pagar. Ela agora, eu dou baixa aqui e levo para o status de crédito empenhado pago. Foi pago, então passa para crédito empenhado pago. E na fonte, lembra que agora há pouco a gente fez, estava comprometido por liquidação. Como eu paguei, ó, aí eu dou baixa em comprometido por liquidação e levo para a fonte utilizada. Então, toda despesa eu vou fazer esse processo, pessoal, despesa orçamentária, né? Empenhar, liquidar e pagar, tanto no orçamentário como na fonte, eu vou fazer os mesmos lançamentos, ok? Tranquilo? Eu estou fazendo um pouco mais rápido os lançamentos aqui, porque são 30 lançamentos, a gente vai fazer o que puder fazer hoje, mas necessários para a gente depois levar essas informações, fechar essas razões, levar essas informações para elaborar as demonstrações contábeis. E porque vocês já viram anteriormente, devem ter visto
o módulo do PCASP, tá bom? Eu até fiz uma revisão na aula 1. Na aula 1, eu fiz uma revisão do plano de contas aplicado ao setor público, já para a gente poder caminhar mais rápido aqui. Vamos para o 10 agora? O 10 é apenas uma depreciação, a informação de uma depreciação de imobilizado que a gente recebeu lá do patrimônio, informação dessa depreciação. Logo, eu vou fazer uma contabilização apenas patrimonial. Depreciação é um fenômeno econômico, não orçamentário, né? É o desgaste de um ativo tangível. No caso aqui, o imobilizado ele está sendo depreciado. O que é que eu faço, pessoal? Já tinha um saldo de depreciação acumulada, ó, já tinha um saldo, aí agora eu somo mais 25, que é a minha depreciação que está sendo informada. Como é uma conta redutora de ativo, eu credito, e o débito vai para a variação patrimonial diminutiva, conta de resultado, um fenômeno que diminui o ativo, não mexe com o passivo, logo diminui patrimônio líquido. É um fenômeno de depreciação que sempre vai diminuir patrimônio líquido, né? Em regra, tá bom? Então, não precisa fazer lançamento orçamentário, porque não está gerando receita nem despesa orçamentária. Não precisa fazer lançamento de controle, fonte de recurso, você não está tendo nenhum ato administrativo aí, é só uma situação econômica mesmo. Ok? Vamos agora para o 11º. O 11º é recebimento de transferência do FPM. FPM significa Fundo de Participação do Município. Os municípios recebem esse fundo de participação com base na arrecadação que a União faz de imposto de renda e do IPI. A Constituição Federal, na repartição tributária, artigo 56, determina que a União deve repassar para os estados e municípios 50% do que ele arrecada de imposto de renda e IPI. Os municípios 22,5% e a União, os estados a outra parte. No caso aqui, chegou a informação de que houve o recebimento concomitante com o fato gerador de 2.320.000 por parte do município. Observe, concomitante com o fato gerador significa que na hora que arrecadou, né, eu estou reconhecendo também o fato gerador do direito a arrecadar, ou seja, eu não lancei antes o direito a arrecadar porque eu só soube desse direito, vamos dizer, no momento da arrecadação. Então, eu vou lançar direto uma VPA aqui, lançar no caixa, ver. Eu estou aumentando o ativo, debitando aqui no lado esquerdo do caixa equivalente de caixa, na conta do ativo circulante, e direto uma VPA, segunda VPA, 2.320.000. Essa primeira VPA aqui, ela foi do lançamento do tributo. Esse aqui foi do recebimento do FPM. Como eu não tinha um direito a receber antes registrado, eu lanço direto na variação patrimonial aumentativa. Tá? Esse é o lançamento patrimonial, fato quantitativo, aumento do ativo, aumento do patrimônio líquido. Só que está entrando recurso no caixa. Quando entra no recurso no caixa, tem que perguntar se esse recurso é orçamentário ou extra. Qual é a origem dele? A origem dele é recurso da repartição tributária. É um recurso orçamentário, né? vai pertencer ao município. Então, eu tenho que lançar também no sistema orçamentário como receita realizada. Corrente ou capital? Vai ser uma receita corrente tributária, melhor dizendo, desculpe, transferências correntes, né? Fundo de participação do município, que é uma transferência que ele está recebendo por conta do FPM, e aí eu tinha transferências correntes a realizar lá na conta 6.2, né? Conta de orçamento, previsto a arrecadar, e estou arrecadando um pouco mais, até isso é bom, né? Vai dar excesso de arrecadação aqui, ó. Eu tinha 2.200.000 a arrecadar de transferências correntes e arrecadei 2.320.000. Ótimo. Levo para a receita corrente realizada. Você já está vendo aqui que vai ter um excesso de arrecadação nessa transferência corrente aqui de 120.000, né? Porque você arrecadou mais do que planejou, não tem problema. Bom, ruim é arrecadar menos, né? Bom, então receita realizada está contabilizado e também eu tenho que contabilizar a fonte. O recurso oriundo do FPM é recurso de origem tributária, ele normalmente é ordinário, né? Então, eu vou dar um input aqui na conta 7, já dei esses daqui do ano passado, que veio para esse ano, esse aqui foi da arrecadação do IPTU e agora esse da arrecadação do FPM.
E aí eu coloco lá do outro lado, ó, debito aqui conta 7, credito conta 8, 2.320.000. Vai ficar aqui, esses lançamentos foram anteriores, tá, pessoal? Só estou fazendo um lançamento que está em vermelho aqui. Vai ficar aqui em fonte não comprometida, porque eu não empenhei ainda com esse recurso. Vai ficar somando aí, mais recurso para eu usar na hora de empenhar, para eu indicar na hora de empenhar. A fonte tem que ser indicada, tá bom? Bom, esse é o lançamento 11. Agora a gente vai para o 12. O 12 é outro empenho, empenho orçamentário para despesa com pessoal com fonte ordinária. Toda vez que a gente for fazer um empenho, seja corrente ou capital, a gente vai ter que fazer lançamento, tanto orçamentário, como lançamento também indicando a fonte. Ele já está dizendo que a fonte é ordinária, 2.260.000, é despesa com pessoal. Então, eu vou fazer o lançamento primeiro do controle orçamentário. Eu tenho que ter dotação para empenhar. Pessoal e encargos, eu tenho uma dotação que foi fixada no início do ano como crédito disponível, né? Quando a gente lançou a despesa, estava em 2.300.000, eu estou fazendo um empenho de 2.260.000. Perfeito, da baixa aqui, ó, debitando, levando para o status de crédito empenhado a liquidar. Essas continhas já estão abertas. 2.260.000. Ok? Vai ficar aí esperando a liquidação. A fonte tem que ser indicada também. A fonte foi ordinária. Na hora que eu empenho, eu estou comprometendo dotação orçamentária, crédito disponível, e estou comprometendo também fonte de recurso. A fonte de recurso, quando eu comprometo, eu tiro de disponibilidade por destinação de recurso ordinária não comprometida, lá na conta 8, ó, e passo, debito, né? E passo para comprometida por empenho, na hora que eu empenho, tá? Então, e assim por diante, e assim por diante. Ok? Bom, aí ainda no 12, no 12, deixa eu ver, o 12 a gente só fez um empenho, não foi? Aí 13, a gente vem para fato gerador e liquidação orçamentária da despesa do pessoal. Essa mesma despesa que a gente empenhou antes, a gente está informando aí, a gente está recebendo a informação de que houve um fato gerador e liquidação orçamentária da despesa de pessoal. A folha de pagamento, ela foi levantada, né? O pessoal da folha está registrando lá de que tem uma liquidação realizada dentro desse orçamento, no valor de 2.200.000. Primeiro lançamento que a gente vai fazer é o patrimonial, é reconhecendo a obrigação a pagar, porque houve um fato gerador. Veja que, por ocasião do empenho, eu não resisto o passivo a pagar, mas por ocasião da liquidação, do fato gerador, né, da certeza de que houve o consumo do serviço, da folha pronta, atestada, aí eu credito um passivo a pagar F, né, obrigações trabalhistas e previdenciárias, aqui está faltando um V aqui, a pagar, pessoal e encargos, 1.980.000, e debito aqui uma VPD. Veja, estou reconhecendo uma VPD aqui, segunda VPD que nós estamos reconhecendo aqui, por conta, efetivamente, de uma despesa de pessoal que está sendo consumida, que foi, né, que está sendo assumida, incorrida, fato gerador pela competência patrimonial independente de pagamento, estamos registrando aí o passivo e uma despesa patrimonial que diminui o patrimônio líquido. Todo o consumo vai gerar VPD, tá? Essa é uma transação qualitativa. Observe que, nesse caso, ele está pedindo aqui para fazer uma retenção de 10% para consignação no INSS. Então, o que a gente está fazendo? A gente está assumindo aqui 2 passivos, que é um passivo líquido, 1.980, referente ao que eu vou pagar aos servidores, a folha líquida, e um passivo de 220, que corresponde a 10% de 2.200, que deve ser repassado para o INSS, né? Que é a Previdência. Então, toda vez que a gente faz uma consignação, vai gerar um passivo, valores de terceiro restituídos. A soma dos 2 passivos aqui, ó, pessoal, vai, obviamente, bater com o valor total da VPD, que eu estou diminuindo o patrimônio, reflexo do patrimônio, despesa com pessoal. Ok? Esse é o lançamento aqui 13.A, mas a gente precisa fazer também o controle orçamentário dessa liquidação, porque houve uma liquidação de despesa aqui, né? A gente está gerando um passivo a pagar, mas orçamentariamente, lembrem,
que o crédito estava empenhado a liquidar de 2.260.000 e a gente está liquidando 2 milhões, pessoal, 2.200.000. Logo, dou baixa 2.200.000 aqui e levo para o status, mesma continha, pessoal, em carro, mesma continha orçamentária, crédito empenhado, liquidado a pagar. Então, sai do status de a liquidar e vai para liquidado a pagar. Tudo bem? Na fonte, a mesma coisa. Lembra que tinha comprometido 2.260.000 por conta do empenho. Como a gente está comprometendo, indicando a fonte, que aí sai de fonte comprometida por empenho e passa para comprometida aqui por liquidação. Esses dados anteriores vai se acumulando aí, porque foram dos lançamentos anteriores, né? Que é por isso que a contabilidade é interessante, né, pessoal? Que ela vai controlando, ela vai permitindo que você tenha tudo registrado, que aconteceu anteriormente, qualquer coisa que querer saber, você vai lá nesse item. E hoje, com os sistemas de informática, fica muito mais fácil. Isso tudo está por trás daquele sistema, por trás da máquina, né? Então, é importante que você, como contador ou profissional, né, saiba o que está acontecendo por trás, né, de não só chegar lá e fazer o lançamento não, fazer a digitação e não saber o que está acontecendo em termos de registros contábeis, para na hora você poder corrigir um erro, levantar uma razão da conta, etc. Tá? Tudo bem? Então, nós fizemos aí a questão da liquidação da despesa de pessoal, que está faltando pagar, né? A gente vai pagar, será? Vai sim, ó. 14, pagamento da folha líquida da despesa com pessoal incorrida no item 13. Então, primeiro, se nós estamos pagando, né, o valor líquido, ó, 1.980, eu vou dar baixa aqui no meu caixa de 1.980, observe, 1.980 é o 14A aqui, ó, creditando caixa conta de ativo, ativo diminuído, patrimonialmente falando, ativo diminuído, ativo creditado, e vou dar baixa no passivo, né? Lembra que eu estou pagando a folha líquida, passivo 1.980, certo? Observe que a diferença aqui, a nossa diferença relativa à restituição, eu vou fazer uma transferência aqui da conta caixa, desse valor que eu tenho que repassar para o INSS, 220, e passar esse valor aqui para outra conta caixa, que veja que é 1,2 ativo circulante, somando-se ao saldo 2.850, esses 220, quando a gente coloca depósitos restituíveis, a gente está dizendo que esse valor não é nosso, esse valor foi feita uma retenção, né? Eu paguei a folha pelo líquido e esse 220, eu só estou mudando aqui desse caixa para esse, porque essa conta de depósitos restituíveis é a conta extra-orçamentária, é a conta que diz assim, ó, esse recurso aqui é para passar para terceiros e está associada com a conta do passivo chamado valores de terceiro. É recurso extra, cuidado, não meta a mão nesse recurso não, é recurso retido dos servidores para passar para terceiros, tá bom? Então, por isso que essa conta de depósitos restituíveis, ela está sendo acionada aqui, já que eu não estou fazendo pagamento do INSS agora retido, eu só estou transferindo de uma conta para outra aqui, tá? Agora, num controle orçamentário, vai sair como se o pagamento fosse bruto, ou seja, eu paguei, aqui orçamentariamente eu não tenho mais dívida, porque ó, o crédito empenhado liquidado a pagar era do 2.220 e eu estou pagando o valor líquido e me comprometendo a pagar o INSS dos servidores que eu já retive. Então, orçamentariamente, minha despesa foi empenhada e paga totalmente. Agora, tem um problema lá só de repassar aquele recurso que eu retive dos servidores, né, a retenção que a gente fez, para o INSS sem precisar passar mais pelo orçamento. Ok? Bom, então, na disponibilidade por liquidação, veja, eu estou pegando esse 1.980 aqui e passando aqui 1.980 aqui para fonte utilizada. Fonte utilizada. Mas observe, né, a fonte utilizada significa fonte paga. Observe que a fonte aqui que estava comprometida por liquidação era 2.200.000. Tem 220 aqui, que eu vou fazer a transferência